Olá pessoal, nossa aula de Geografia da semana. Vamos acompanhar no livro, na página 48 e 49, tá bom? Todos aí acompanhando o texto, junto com o vídeo. Bom, nosso assunto de hoje é o clima da região norte, tá? Então o que nós vamos aprender? Nós vamos observar aqui no mapa, que a tia trouxe novamente para vocês, o planisfério, para a gente observar essa região aqui, ó, central do planeta. Por que essa região é importante para a gente estar falando hoje? Lembra que eu falei na outra aula que nós temos aqui a linha do Equador, uma linha imaginária que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul? Pois é. Nós temos também os trópicos de Câncer e Capricórnio. Essas linhas, elas formam uma faixa onde a temperatura do planeta é a temperatura mais quente. Mas nas extremidades, né, nós temos as temperaturas mais frias. E veja só, o Brasil fica localizado justamente nessa região que é a mais quente, onde as temperaturas são altas e úmidas. Nós temos aqui nesse mapa zonas térmicas do planeta. Observem só com relação ao colorido. A representação gráfica que nós temos aqui nesse mapa, a parte que é da linha do Equador, foram utilizadas cores quentes, vibrantes, né? Cores fortes, justamente para representar essa temperatura elevada. Mas vamos então para o nosso mapa do Brasil. Nosso mapa do Brasil aqui dividido nos estados, né? As regiões. Nós vamos falar então sobre o clima da região norte. Veja que a região norte aqui está com a cor verde, né? Verde da floresta, né? Essa região aqui, ela tem um clima determinado. O nome do clima da região norte é equatorial úmido. Da onde vem esse nome? Bem aqui na região norte, nós temos aqui a linha do Equador passando. Ela pega exatamente aqui no norte aqui do Pará, do Amazonas, ó, próximo aqui Roraima, né? O Amapá. Então essa região é a região onde o clima é chamado de equatorial úmido. A palavra equatorial vem de onde? Da linha do Equador. Muito bem. Mas olha que interessante, o estado do Tocantins, que também faz parte da região norte, ele não está dentro dessa área colorida de verde. Por que será isso? O Brasil ele é muito grande, ele possui as proporções continentais. Vocês estão lembrados que o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão? Pois é, um país tão grande assim não poderia ter um clima só, né? Ele tem uma variedade de climas e isso torna o Brasil bastante interessante. Então, na própria região norte, nós temos aí dois tipos de clima diferentes. Nós temos o clima equatorial úmido e nós temos aqui essa região do Tocantins. Fica que o clima é tropical. Qual é a diferença do equatorial úmido e do tropical? A diferença vai estar entre a relação da quantidade de chuva e de temperatura, tá? No livro de vocês tem um gráfico que fala a respeito do climograma. O que é o climograma? É uma relação que é feita entre a quantidade de chuva e a temperatura. Então essa comparação foi feita com os estados do Amazonas e do Tocantins, né? As capitais Manaus e Palmas. No estado do Amazonas, os meses do ano onde a chuva é mais intensa são os meses de março e abril. E no Tocantins, em Palmas, foi estudado que é maior nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. As chuvas diminuem no estado do Amazonas nos meses de julho, agosto e setembro. E elas diminuem no Tocantins em 5 meses, de maio a setembro. Maio, junho, julho, agosto e setembro. Bom, o que acontece? Essa temperatura, esse clima diferente, né? Essa relação entre chuva e temperatura, ela vai influenciar nos biomas, né? No bioma da região amazônica, né? E aqui da região que nós temos aqui o clima representado pela cor verde, e aonde nós temos aqui o clima tropical, onde que está o estado Tocantins.
estudar mais ciências, os biomas, vocês vão ver que aqui o bioma é o bioma da Amazônia, e aqui nós temos o bioma do Cerrado. Então o bioma ele acaba sendo influenciado por conta dessa relação de chuva e temperatura. A vegetação do lugar acaba se tornando uma vegetação diferenciada, tá bom? Bom, vocês vão acompanhar isso aqui no livro, vocês vão ler com mais detalhe, certo? Leiam com atenção, tem aí no meio uma atividadezinha para vocês responder, algumas perguntinhas, é muito tranquilo. E qualquer dúvida vocês podem tirar com a tia no WhatsApp, que a tia está atenta a vocês, tá bom? Bom trabalho!